Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, tem um velho ditado popular que diz: errar é humano. É tão simples, não é? O erro faz parte da nossa vida. Somos humanos. Portanto, não somos perfeitos, porque, afinal de contas, não existe nada perfeito, a não ser Deus, não é mesmo? Fora Deus, não existe nada perfeito. Nós falamos como uma figura de linguagem, por exemplo, nossa, essa paisagem aqui da natureza é perfeita. Mas é uma forma de falar apenas. Porque queremos dizer que determinada paisagem é belíssima, é exuberante, mas perfeição, não existe perfeição. O que é perfeição? Na verdade, a perfeição é uma criação da mente humana. Então é simples de compreender que o erro faz parte da vida, porque assim como nada é perfeito, o ser humano também não é perfeito. Nenhuma máquina vai acertar sempre. Ainda que uma máquina seja ali programada, por exemplo, uma calculadora. Uma calculadora vai acertar as contas, mas ela vai ter outras falhas, outros defeitos. Enfim. Mas nem sempre nós lembramos dessa verdade, não é? De que errar é humano. Como assim? Bom, às vezes a pessoa se cobra, se coloca um fardo nas costas mediante o erro, que se torna um fardo insuportável. Porque por algum motivo a pessoa não entende o erro como algo natural. Às vezes, por algum fator externo, né, de outras pessoas colocarem esse fardo. Às vezes uma cobrança interna. Às vezes uma cobrança interna. Quantas pessoas ficam com a mente sobrecarregada porque elas se cobram intensamente. Quando eu falo intensamente, é além da conta quando erram. E deixa eu ser mais específico aqui. Quantas pessoas já saíram da igreja, já deixaram a caminhada com Jesus porque cometeram um erro? E ou uma opção ou as duas juntas. Ou seja, ou a pessoa se cobrou a tal ponto que ela falou: poxa, eu não posso continuar na igreja porque eu estou com vergonha, porque eu não me sinto à vontade para continuar a estar na igreja. Ou seja, a pessoa se cobrando,
Ou a outra opção, né, ou no caso, essa opção, ou as duas juntas, né? Que é pessoas de fora cobrando, assim como os religiosos estavam com pedras nas mãos para condenar. Aí, tá vendo? Você pecou, e agora e tal, etc. Então, cobrança externa. Então, só um dos dois fatores já é o suficiente para alguém sair da igreja, para alguém largar a caminhada com Deus. Os dois juntos, então. Talvez você que está me ouvindo agora se identifique com isso que eu estou falando. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém assim, ou para já te prevenir de uma situação dessa, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3 da sua carta aos Filipenses, nos versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celeste Cristo Jesus. O que Paulo está falando? É interessante que Paulo começa falando sobre isso que nós estávamos conversando, de que não existe perfeição. Paulo fala, olha, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Alcançado o quê? Esse nível aí de ser como Jesus. Porque ninguém é como Jesus 100%. Paulo era como Jesus, mas não 100%. Ninguém é 100% como Jesus. Então Paulo fala, olha, eu não sou Jesus, não. É isso que ele está falando aqui quando ele fala que eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo está falando, eu não sou Jesus, gente. Porém, uma coisa eu faço, Paulo diz. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Né? A Bíblia fala isso repetidas vezes. Foi o erro fatal da mulher. Foi o erro fatal da mulher de Ló, quando Deus, né, orientou Ló a sair de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade seria destruída. A mulher de Ló olhou para trás. E por ela ter olhado para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Esse olhar para trás da mulher de Ló é muito mais do que um olhar, né? Tipo, só olhou. Não. Aqui era sobre o coração da mulher de Ló, que não queria se desapegar daquilo que Deus já tinha falado para deixar para trás. Então a Bíblia bate nessa tecla de deixar o que passou para trás. Porque afinal de contas, quando nós temos um encontro com Cristo, Deus escreve uma nova história para a nossa vida. E essa nova história é incrível. Então por que olhar para trás? Então Paulo está falando isso, vou deixar o que passou para trás. E aí aqui é o segredo, meu irmão, minha irmã, o que Paulo vai falar agora. E avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Aqui é o X da questão. Eu não sei se você já jogou ou já viu aquele jogo de dardos. Você coloca um alvo pendurado na parede e você joga ali dardos, né, flechinhas, tentando acertar o alvo. A maior pontuação é no meio do alvo, né? Mas tem ali outros locais que você pode acertar que você vai fazendo outras pontuações. Quem joga dardos consegue acertar o alvo sempre? É evidente que não.
Nem o melhor jogador de dardos do mundo consegue acertar em todas as vezes que ele jogar. Porém, o que fica estabelecido? O que é aqui algo fixo? Que o alvo está ali. O alvo está ali pendurado na parede. Então, a pessoa que está ali jogando dardos, ela não vai mirar para o alto, ou vai mirar para o chão, ou vai mirar para os lados. Não, ela vai mirar no alvo que está ali diante dela. Ela pode acertar ou ela pode errar, mas o que fica estabelecido é que o alvo dela é aquele ali. Então, o que, irmão, minha irmã, que na caminhada com Jesus, eventualmente terão erros e acertos. Na caminhada com Cristo, é óbvio que nós vamos errar. É óbvio que terão ocasiões em que nós vamos cair. Se nós lermos na Bíblia, todos os heróis da fé ali descritos caíram. Moisés errou, Davi errou, o apóstolo Pedro errou e tantos outros. Então o erro vai fazer parte da caminhada com Jesus. Porém, o diferencial é que, quando estamos com Cristo, o que mudou na nossa vida é o nosso alvo. Como assim? Bom, a vida é o nosso alvo. Como assim? Bom, eu, por exemplo, antes de conhecer Jesus, o erro não era um acidente de percurso. O erro era um estilo de vida, vamos dizer assim. O que eu chamo de pecado hoje, para mim era normal. E assim é com todos, né, que nascem de novo, mediante o encontro com Cristo. O que a Bíblia chama de pecado, a pessoa chamava antes de normal, fazia parte da vida, era um estilo de vida. Conheceu Jesus, nasceu de novo. O que mudou? Ah, mudou que não vai errar mais? Não, mudou que o erro passa a ser visto como, o que era normal no caso, passa a ser visto como pecado. O erro vai acontecer, faz acidente, porque o alvo é Cristo. O erro vai acontecer, mas o alvo está ali, ó. O alvo é Cristo. Assim como quem joga dardos vai errar o lançamento do dardo em algum momento, mas o alvo permanece o mesmo. Quem caminha com Jesus eventualmente vai errar, vai cair, vai pecar, mas o alvo permanece sendo Cristo. Então, moral da história, meu irmão, minha irmã, não se coloque um fardo insuportável, nem permita que outros coloquem quando você errar. Basta o seu alvo permanecer sendo Cristo. O seu alvo permanecendo sendo Cristo, você vai prosseguir e vai acontecer o que Paulo falou aqui. Vai ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Naquele dia, quando estivermos diante do Pai, Ele não vai falar para nós assim, Ele não vai avaliar, olha, né, infelizmente você não pode entrar aqui no céu, não, porque lá no dia tal, do mês tal, do ano tal, você cometeu um pecado. Se for assim, ninguém entra no céu. Se for assim, o céu está vazio. Não, mas naquele dia o Pai vai ver o seguinte: se estamos cobertos ou não com o sangue de Jesus, se fomos justificados ou não pela fé. Ou seja, se o nosso alvo foi Cristo. Porque se nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso alvo é Ele. Então não é sobre o erro e nem sobre o acerto também. Não é o acerto que nos leva para o céu. É o nosso alvo, que é Cristo, que nos justifica e nos reconcilia com o Pai. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a